Consegui, Pro. Professora, bom dia. Seu áudio está fechado. Oi, meninas, bom dia. Bom dia. Então, acho que agora vai dar certo. Bom dia. Eu não sei se estava todo mundo ontem, na hora que eu entrei aqui no Teams, mas tem 3 pessoas, né? Brenda, Jamile e Cindy. Eu sei que Brenda estava, não me lembro Jamile e Cindy. Então, eu sou professora Eloá, tá? Sou fisioterapeuta. E a professora Mariana me convidou para continuar fazendo as aulas de vocês nesse período que ela precisou se afastar para receber o nenenzinho dela, tá? Nossa aula ontem, infelizmente, não deu certo por conta de problema na minha internet. Eu descobri, foi o fio partiu, enfim, mas já está tudo resolvido, graças a Deus. Desconectou, alguma coisa assim, foi um problema no fio.
Tá tudo bem, graças a Deus, e a gente vai fazer a nossa aula hoje, tá bom? A gente vai dar sequência ao que vinha sendo trabalhado com vocês, com Mari, tá? Então, ela finalizou a unidade 2, vocês fizeram a prova com ela, tudo certinho, e começamos agora a partir da unidade 3 do livro didático, visto que nossa disciplina é a disciplina AMI, não é? Enfim, a parte prática, de todas as disciplinas que tem prática, elas vão ser realizadas em um compromisso da instituição e de cada professor que tem disciplina com prática, realizar essa parte prática quando tudo isso acabar. Então, não se preocupem que a parte prática vocês terão também, tá bom? Nesse momento, a gente vai trabalhar com os conceitos teóricos, com o que vocês precisam ter de conhecimento para a disciplina, certo? Então, a unidade 3, a gente vai começar falando sobre drenagem linfática, tá? Obviamente que a gente vai focar na parte facial, por conta da disciplina, que é uma disciplina voltada para as técnicas de massagem facial. Mas para que vocês entendam o que é a drenagem linfática, eu vou trazer na aula de hoje um pouco no geral, tá bem? O que é a história, como é que funciona, os mecanismos fisiológicos, tá? Para que vocês tenham um entendimento e para que nas próximas aulas a gente possa focar, de fato, na parte facial, tá bom? Qualquer problema em relação ao slide, ao meu áudio ou à minha imagem, às vezes o slide fica ruim, né, por causa da filmagem, aí eu posso desativar as imagens. Eu gosto de mostrar a filmagem, me mostrar para vocês, porque às vezes eu dou algum exemplo assim, vocês vão me conhecer melhor. Eu sou muito ativa em sala de aula e aqui no Teams eu busco manter o meu perfil. Então, eu trago exemplos, eu me movimento, eu gesticulo, para que vocês consigam absorver o conteúdo da melhor forma, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre história, fisiologia e benefícios da drenagem linfática, tá bom? Então, vamos nessa. Vou trazer para vocês o conceito, tá? Outra coisa, porque a maioria dos meus alunos já me conhecem de um tempinho, só para vocês não se assustarem, tá? Eu tenho mania de chamar vocês de meus amores, não é forçando intimidade não, viu? É hábito mesmo. Eu não sou aquela que fala, meus amores, tá? Só para que vocês, a gente comece a se familiarizar, tá bom? Então, vamos lá. Trazendo um pouco do conceito para vocês, a drenagem linfática anual, que é o que a gente vai tratar, ela, na verdade, é uma espécie de massagem, tá? Ela é realizada na superfície, certo? Ela é superficial, do sistema linfático, com extensão em todo o seu trajeto. Tem a finalidade de drenar o excesso de líquido presente no interstício. O que é o interstício? É o espaço, né? Que está ali, um espaço entre os vasos, podemos dizer assim, né? Então, drenar esse excesso de líquidos presente no interstício para dentro do vaso, para dentro do sistema circulatório, que é onde esse líquido tem que estar, certo? Auxiliando conjuntamente na eliminação de toxinas e macromoléculas que não permeiam dentro dos capilares. Então, a drenagem, ela ajuda, como o próprio nome diz, a drenar esse líquido que está excedente, que está fora dos capilares, para dentro, certo? Então, ela deve ser sempre realizada de forma suave, leve, superficial, dada a própria característica do vaso linfático. O vaso linfático é fininho, ele é sensível, então a gente não pode fazer nada de forma grosseira. A drenagem linfática, ela é suave, tá? Sendo, portanto, uma técnica indolor, absolutamente tranquila, sem manobra rápida ou intensa. Eu já vi casos de
casos absurdos, né? De hematoma, roxo, na região. Que foi isso? Foi drenagem. Aí, isso não foi drenagem. Drenagem não deixa hematoma, não deixa, né, o hematoma, que é o roxo, não deixa marca, não causa dor, porque é um procedimento, é uma técnica super suave, tranquila, leve, então não tem que causar dor e não tem que deixar marcas, tá bem? Trazendo uma história para vocês da drenagem, em relação à drenagem em si, várias técnicas são desenvolvidas, mas todas têm a mesma finalidade. Elas são diferenciadas pelo manuseio e sempre visando modos diferentes e mais eficazes em seu objetivo. Na verdade, houve um fundador, né, conhecido como o pai da drenagem linfática, que é o Dr. Emil Vader. Ele considera o pai da drenagem linfática, é um fisioterapeuta, foi um fisioterapeuta, que iniciou a prática em pacientes com gripe e sinusite, realizando movimentos circulatórios nos gânglios do pescoço, tá? Ele começou pelos gânglios do pescoço. Olha que tudo começou na face, né? Pacientes com gripe e sinusite, alguns fazem edema facial, e aí ele começou pelos gânglios e começou a fazer a drenagem, tudo começou pelo rosto, né? Então, o doutor Emil Vader, ele é fisioterapeuta, descobriu a drenagem linfática e foi tido como o pai da drenagem linfática, tá? Foi assim que tudo começou. Lá em 1986, ele apresentou o resultado do seu trabalho em uma exposição de saúde em Paris. Intrigado com a relação ao sistema linfático, passou a se dedicar ao seu estudo e elaborou um método completo e original, o Rouvoilet, que se chama roda curva, ou seja, movimento circular, tá? Esse movimento circular geralmente é feito nos linfonodos, nos gânglios, como ele fez lá, nos gânglios da região cervical, para drenar esse edema provocado pela sinusite, certo? Então, são movimentos suaves de modo rítmico, com o objetivo de aliviar patologias e reabsorver edemas. Então, a drenagem linfática tem uma relação direta com edema, certo? Então, às vezes eu escuto também as pessoas falarem, vou fazer drenagem linfática para emagrecer, vou fazer drenagem linfática para diminuir gordura. Não tem relação direta com redução de gordura. Vai reduzir medida, porque se a pessoa tiver edema, a drenagem ajuda a regredir o edema. Então, se ela estava com as medidas num determinado valor e essas medidas diminuíram, é porque diminuiu o edema, tá? Gordura, não. Tá certo? Então, vamos lá. Então, ele esperou 27 anos para que o seu tratamento fosse reconhecido através da comprovação científica. O que é a comprovação científica? Publicação dos seus trabalhos em grandes revistas, artigos científicos voltados para a temática. Então, ele aguardou 27 anos para que isso acontecesse. E com a sua esposa, que é essa que está aí na foto, no slide, ele dedicou sua vida a ensinar meticulosamente este método, a ensinar a drenagem linfática para as pessoas, criando em 1970 as suas escolas na França e Dinamarca, que funcionam até hoje e que, na verdade, se expandiram pelo mundo inteiro. Dirigidos os planos dele, de Vader. E aí ele teve muitas pessoas associadas a ele, que deram seguimento ao seu estudo, que deram seguimento à sua técnica e que difundiram essa técnica pelo mundo inteiro, tá? Então, ele foi apoiado por alguns professores, inclusive, como Voldy, Asdonck, Kuhnke, Goulart, Leduc. Esses professores foram pessoas importantíssimas na difusão do conhecimento da drenagem linfática no mundo. E o seu método foi reconhecido como terapia manual, ou seja, a drenagem linfática foi conhecida como terapia manual em 1981. No Brasil, no nosso país, quem trouxe esse método foi uma ex-aluna dele,
essa ex-aluna chamada Rita Winter. Inclusive, tem livros publicados. Esse livro que eu coloquei aí no slide é um livro de autoria dela, que fala sobre a drenagem linfática manual. E aqui no Brasil, Rita Winter foi a pessoa responsável, muitos conhecem como apenas Winter, por trazer o conhecimento da drenagem linfática para nós brasileiros, tá? Como a gente está falando de drenagem linfática, né? Drenagem linfática nos remete à linfa. O que é a linfa? A linfa é um líquido transparente, esbranquiçado. Ele pode, às vezes, se apresentar amarelado ou rosado, tá? É um líquido alcalino que circula pelos vasos linfáticos. A gente tem um sistema vascular riquíssimo. Temos veias, artérias, e nós temos o sistema linfático, que é composto também pelos vasos linfáticos. E dentro dos vasos linfáticos, quem é que percorre? A linfa, tá? Que é esse líquido que eu tô falando para vocês, que é um líquido transparente, esbranquiçado, em alguns momentos pode se apresentar amarelado ou rosado, mas geralmente ele é transparente, esbranquiçado, tá? Toda a linfa, ela circula pelo corpo, né? E 2/3 dessa linfa, ou seja, mais da metade dessa linfa, 75% dela, mais ou menos, deriva do fígado e do intestino. Sua composição é parecida com a composição do sangue. Ela tem uma composição semelhante à do sangue, mas ela não possui hemácias, por isso que não é vermelha como o sangue. O que dá a coloração vermelha ao sangue é a hemácia. A linfa não tem hemácia, apesar de ter glóbulos brancos, nos quais 99% são linfócitos, tá? Então, no sangue, a gente tem linfócitos e na linfa a gente também tem, só que na linfa a gente tem 99% deles, certo? E nós não temos hemácia na linfa, por isso que a linfa não é vermelha da cor do sangue, certo? Então, a linfa, ela é transportada pelos vasos linfáticos, como eu disse a vocês, em sentido unidirecional, ou seja, em sentido único, e filtrada nos linfonodos, também conhecidos como nódulos linfáticos ou gânglios linfáticos. Então, essa linfa, ela vai ser filtrada, ela desemboca nesse linfonodo recebe a linfa, e lá ele filtra essa linfa, tá? Depois que essa linfa é filtrada, ela é jogada no sangue. Então, qual é que é o papel da linfa? Pegar o que há de micro-organismo nocivo ao sistema, ou macromoléculas, agentes nocivos, por isso que é tido como um sistema de defesa do corpo. E aí, todos esses organismos, enfim, macromoléculas, são carreados pela linfa, desembocam no linfonodo, o linfonodo filtra tudo isso e devolve a linfa filtrada para o sangue, tá? Então, olha como tudo é tão perfeito, não é? Então, retorna para o sangue, desembocando nas veias torácicas, e de lá, né, compõe toda a rede de vascularização do nosso organismo, tá bem? Então, ainda falando para vocês da linfa, a linfa ela vai percorrer o sistema linfático de que forma? Se não existe, por exemplo, o coração, como existe nas artérias, né, veias, né, que é um órgão que bombeia esse líquido. Então, ela vai percorrer através de contrações dos músculos, da pulsação das artérias próximas a elas. As artérias pulsam, né, por conta do batimento cardíaco, a artéria, ela pulsa. Então, ali, essa pulsação, como o vaso linfático passa perto dessas artérias, essa pulsação arterial também ajuda a deslocar a linfa, né? Além dos movimentos dos músculos, a contração muscular também. Por isso que quando a gente tem edema no membro inferior, uma das causas de fazer o exercício, de ficar na ponta do pé e voltar, é para ajudar a bombear esse líquido para cima, tá? E do movimento das extremidades. Então, são fatores que ajudam esse líquido a percorrer dentro do vaso, certo? Todos os vasos linfáticos têm válvulas, né? Válvula que abre e fecha.
unidirecionadas, que impedem que essa linfa retorne. Então, a linfa passou por essa válvula, quando a linfa passa, a válvula fecha, impedindo que a linfa que passou volte. Na verdade, impedindo o refluxo, tá? Como no sistema venoso, na circulação sanguínea. Então, se um vaso sofre uma obstrução, o líquido se acumula na zona afetada, produzindo um inchaço, que é, na verdade, o edema, certo? Então, essa válvula, ela permite que percorra a linfa, tá? Então, pode conter micro-organismos, como eu falei para vocês, que ao passar pelos filtros, quem é que filtra a linfa? O linfonodo, lembra que a gente falou isso? Então, pode conter a linfa pode conter micro-organismos que ao passar pelos filtros, que são os linfonodos, e pelo baço, que o baço é um órgão linfático, esses micro-organismos são eliminados, tá? Então, por isso, durante algumas infecções, pode ocorrer inchaço nesse linfonodo, que é o que a gente chama de íngua, né? Quem nunca ficou com a orelha inflamada, e aí logo aqui embaixo da orelha, no pescoço, ficou com o que a gente chama de íngua, que é, na verdade, o linfonodo inchado. Ele fica inchado e às vezes dói até quando a gente palpa, né? Então, isso é porque esses micro-organismos da inflamação, da infecção, são drenados para onde? Para o filtro. Quem é o filtro? O linfonodo. O linfonodo que a gente conhece como íngua. Por isso que ele incha e que a gente sente dor quando palpa. Às vezes, até sem palpar, a gente sente ali incomodar, tá? Porque eles estão absorvendo tudo que há de ruim na região, porque está inflamado ou infeccionado, está absorvendo para drenar e devolver a linfa drenada para o sistema vascular, certo? Para o sangue. Então, a circulação linfática, na verdade, ela é responsável pela absorção de detritos e macromoléculas, que é o que eu venho falando para vocês, que as células produzem durante o metabolismo, tá? Independente de ter infecção ou inflamação, nós produzimos macromoléculas, produzimos detritos, e aí o sistema linfático, ele vai absorver tudo isso, tá? O organismo, ele vai produzir durante o metabolismo, ou que não consegue ser captado pelo mecanismo sanguíneo, enfim. Independente da razão, é o sistema linfático, a circulação linfática que absorve e elimina essas macromoléculas e esses detritos, tá? Então, a gente começa a falar, de fato, do sistema linfático em si. Só um minutinho.
Voltei, gente. Só para explicar para vocês, eu tenho duas pequenas em casa, uma de 5 anos e uma de 2. E às vezes durante a aula, né, home office, a gente se pega assim, né, enfim. Quem tem filho vai me entender. Mas vamos lá, um minutinho só, vamos voltar. Então, o sistema linfático, ele coleta a linfa, como eu falei para vocês, por difusão, através dos capilares linfáticos, e a conduz para dentro do sistema linfático. Uma vez dentro do sistema, a linfa vai ter sempre a mesma composição do que o fluido intersticial, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui veia, artéria, e no meio a gente tem o sistema linfático, tá? Então, o sistema linfático, ele absorve o líquido que está excedente ali no meio, né? Juntamente com macromoléculas e detritos que foram liberados. Então, ele absorve esse líquido, filtra esse líquido, envolve esse líquido, que é a linfa, filtrado, tá? Então, é um sistema de defesa do nosso corpo, certo? Então, para executar a drenagem linfática manual, é necessário o conhecimento prévio da anatomia e da fisiologia. Por isso, eu estou falando tudo isso para vocês, porque antes de começar a aplicar técnica, a gente tem que entender o porquê que a gente está aplicando, não é verdade? Então, do sistema linfático, assim como o reconhecimento de todas as suas contraindicações, tá? Então, aqui a imagem eu coloquei para vocês. Se eu não me engano, tem essa imagem também no livro didático, tá? Então, aqui, ó. O sistema linfático é, portanto, definido como uma via acessória pela qual os líquidos podem fluir dos espaços intersticiais para o sangue. Esse líquido também é chamado de linfa, que é o que a gente vem falando, tem cor clara e corresponde a 15% do nosso peso corporal, ou seja, 15% do seu peso é linfa, tá? Ele é rico em água e acaba sendo muito similar ao plasma sanguíneo, porque a gente viu que ele tem uma composição parecida com a do sangue. Ele não vai ter hemácia, mas vai ter linfócitos, né? Ele vai ter uma composição ali parecida com a do plasma. Olha aqui uma outra imagem. Um capilar sanguíneo ali em cima, né? E um capilar linfático embaixo, tá? Então, observem que ali no capilar sanguíneo eu vou ter o plasma, eu vou ter células ali no intestino, no espaço intersticial também, e eu vou ter no capilar linfático, eu vou ter linfa também, né? Vou ter linfócitos, e eu só não vou ter hemácias, né? Observe que um capilar ali, ele tá bem próximo ao outro, tá? Tudo que tá extra capilar sanguíneo, capilar arterial ou venoso, é captado pelo capilar linfático e é drenado para que posteriormente seja devolvido, certo? Então, aqui, ó, a linfa ela é carreada desde a menor estrutura do sistema linfático por vasos de grande fragilidade, tá? São os capilares linfáticos, em um único sentido, como a gente vem falando. Ele não possui um órgão bombeador, como a gente disse, não existe um coração, como a gente tem para bombear o sangue, não existe um coração para bombear a linfa, porém, todo o seu trajeto tem estruturas denominadas linfonodos, como a gente falou. Os linfonodos são as bolinhas ali, ó, tá vendo uma rede de vasos verdinha? É a rede do sistema linfático. Os linfonodos são as bolinhas, tá? Que são órgãos linfóides que abriga as células do sistema imunológico. Então, ali a gente tem os linfonodos, tá? Que são essas bolinhas aí nessa rede. É aí que desemboca a linfa para ser filtrada, tá? Então, a gente tem vasos superficiais, esses vasos superficiais são numerosos e acompanham o trajeto das veias, tá? Os vasos mais profundos são em menor quantidade e localizam-se bem profundamente mesmo no nosso corpo, bem próximo aos vasos da circulação sanguínea. E, portanto, as nossas manobras geram fluxo indireto para eles. É por isso que a gente tem que ter conhecimento de tudo isso.
E aqui eu trago para vocês a classificação desses vasos, tá? Então, os vasos linfáticos, eles são classificados de acordo com seu tamanho e com a sua função. Então, observem que a gente tem capilares linfáticos, pré-coletores, vasos coletores e tronco linfático, tá? A gente vai falar de cada um deles. Vamos lá. Capilares linfáticos, como o próprio nome diz, são capilares mais sensíveis, fininhos. Então, são as primeiras estruturas do sistema linfático. A gente não tem o capilar venoso, arterial, a gente também tem o capilar linfático, tá? Suas paredes são muito permeáveis, muito permeáveis. O espaço intercelular permitem a permeabilização dos líquidos, dos detritos e macromoléculas, porque a função deles é essa, tá? Ficam em contato com as células do espaço intersticial e são totalmente desprovidas de válvulas, os capilares, tá? Por essas características é que permitem a entrada das macromoléculas e dos detritos, certo? Capilares linfáticos. Aí nós vamos ter os pré-coletores, que são um pouco maiores no diâmetro, ou seja, o diâmetro do capilar seria assim, do pré-coletor é um pouco maior, tá? Se comparar aos capilares, e possuem válvulas, tá? Então, os capilares não possuem válvulas e os vasos pré-coletores possuem válvulas. Aquelas válvulas que eu falei para vocês, que ajudam a pulsionar a linfa e evitam que a linfa volte. Estou fazendo assim um refluxo, certo? Já os vasos coletores são como uma continuidade dos pré-coletores, porém com um diâmetro maior, certo? E também com válvulas, tá? E o tronco linfático também são chamados de coletores terminais. São os vasos de maior calibre do sistema linfático, tá? A gente não tem o tronco pulmonar, que o tronco pulmonar, quando a gente fala de sistema venoso, que são grandes veias com grandes diâmetros, a mesma coisa é o tronco linfático, tá? Então, tem o maior calibre de todos os vasos do sistema linfático. Eles são denominados em lombares, tronco linfático lombar, tronco linfático intestinal, tronco linfático broncomediastinal, tronco linfático subclávio, que está aqui abaixo da clavícula, tronco linfático jugular e os descendentes intercostais. Eles ficam em locais específicos, tá? Estratégicos, na verdade, locais onde há uma maior concentração de detritos, de macromoléculas, para que eles façam essa drenagem, certo? E aí eles se unem formando os ductos. E nós temos dois ductos. Nós temos o ducto direito, que a gente vê ali na imagem de vermelhinho, no slide. O ducto direito, e nós temos o ducto esquerdo, que é o azulzinho na imagem, tá? O ducto direito, ele é menor. É formado pelo tronco jugular, subclávio e broncomediastinal. Então, jugular, ó, aqui em mim, subclávio e broncomediastinal, que fica nessa região aqui, tá? O direito, ele é menor em relação ao esquerdo, tá? Ali o vermelhinho na imagem. O ducto esquerdo, também conhecido como ducto torácico, ele é muito maior do que o direito. Ele recolhe a linfa de grande parte do corpo. Ele é formado pela união do tronco intercostais com lombares intestinais. E possui a dilatação entre T12, na região torácica, T12 é a última vértebra torácica, e L2, que é a segunda vértebra lombar, denominado de cisterna de Schilly, e ascende recebendo o tronco jugular e subclávio, tá? Então, esses ductos, eles recebem essa linfa do corpo. A gente precisa entender onde eles estão e como eles funcionam, porque a gente drena para lá. A drenagem linfática, a gente vai acompanhar o sistema e vai drenar para lá,
para reduzir o edema, que é o principal objetivo da drenagem, certo? Então, ducto direito, ducto esquerdo, tá? Ducto direito, ducto esquerdo. E nós temos também os órgãos linfóides. Existem órgãos no nosso corpo que são órgãos do sistema linfático, que são chamados de órgãos linfóides, tá? Que órgãos são esses? O baço, muita gente ouve falar do baço, mas não sabe qual é a função dele. Ele tem uma função. Ele é um dos órgãos linfóides que ajudam nesse sistema de defesa do organismo, junto ao sistema linfático, tá? Nós vamos ter os próprios linfonodos, que são tidos como órgãos, certo? Então, a gente tem linfonodos, que são os nódulos linfáticos, que a gente já conheceu aqui ao longo da aula. Nós vamos ter as tonsilas palatinas, que são conhecidas também como amígdalas. Ah, estou com amidalite, estou com garganta inflamada, amidalite. São as tonsilas palatinas, que também tem ali sua função, seu papel, que é um órgão linfóide também. Nós vamos ter as tonsilas faríngeas, que são as adenoides, tá? E nós vamos ter o timo, certo? Todos eles são órgãos linfóides, que estão ali atuando no sistema linfático, tá? E aí eu trago mais ainda para vocês informações sobre os órgãos linfáticos para que a gente entenda como é que funciona. Alguns autores consideram a medula óssea pertencente ao sistema linfático, porque elas produzem linfócito, né? A medula óssea é, como eu sempre trago, a grosso modo falando, é o tutano, né? É aquela parte molinha que fica dentro do osso. É a medula óssea, tá? Alguns autores, alguns estudiosos consideram a medula óssea parte do sistema linfático, porque produz linfócito, certo? Então, esses órgãos todos contêm uma armação que suporta a circulação dos linfócitos A e B e outras células imunológicas, tais como os macrófagos e células dendríticas, certo? Então, quando micro-organismos invadem o nosso corpo, ou mesmo encontram algum antígeno, os antígenos são transportados no tecido para a linfa, do tecido, na verdade, para a linfa, tá? A linfa é conduzida pelos vasos linfáticos para o linfonodo regional. Ou seja, estou com uma inflamação nessa região, tá? Então, os antígenos, eles são transportados de lá dessa região para a linfa. E a linfa é conduzida pelos vasos linfáticos, que a gente já viu como é que acontece, até o linfonodo regional, que é o linfonodo daqui, subclávio, tá? Na região da face, geralmente a gente drena aqui, ó, para essa região de cervical, tá? E subclávio também, a gente pode drenar para o subclávio também. Certo? Então, no linfonodo, os macrófagos e células dendríticas fagocitam os antígenos, processam ele e preparam os antígenos para os linfonodos, os linfócitos, os quais podem, então, iniciar a produção de anticorpos ou servir como células de memória para receber antígenos, certo? No futuro. E aí, eu trago para vocês agora as funções do sistema linfático, tá? Vamos falar um pouquinho dessas funções. Então, gente, falando um pouquinho das funções do sistema linfático, a gente já pode ver ao longo da aula algumas funções, né? Ele tem. Vamos falar um pouquinho agora de cada uma delas, tá? Primeiramente, faz parte da nossa defesa. É o que eu vou dizer para vocês ao longo da aula. O sistema linfático, ele faz parte da nossa defesa corporal.
Ele vai captar macromoléculas, ele vai captar bactérias, vírus, que são bloqueados e que não se espalham pelo organismo. Por isso que eu dei o exemplo para vocês. Tem uma infecção na orelha. O que é que vai acontecer? O sistema linfático, ele vai captar tudo de ruim dessa infecção e vai desembocar onde? No linfonodo. Lá no linfonodo vai haver um processamento disso, uma eliminação disso. Porque se não houvesse esse sistema de defesa, a bactéria que está aqui disseminaria com muito mais facilidade no corpo inteiro, fazendo infecção, às vezes, generalizada, né? Então, a primeira função é essa, tá? Então, depois dessa captura, as células de defesa identificam e acionam a defesa orgânica, a defesa do organismo, neutralizando o agente e produzem, ao mesmo tempo, a memória do agressor, tá? Então, olha como é rico o sistema linfático, né? Em segundo lugar, ele garante a homeostase celular, por auxiliar na secreção de restos celulares. Então, as nossas células, elas estão em mutação constante, em processo de divisão celular, as células, entre aspas, morrem, novas nascem. E o que é que acontece? Essas células, esses restos de células são captados e excretados no sistema linfático, tá? Além de micro-organismos, dejetos do corpo, enfim. Com isso, a célula consegue realizar suas atividades sem ser prejudicada. Então, é um organismo de defesa e é um organismo que garante a homeostase celular, um sistema, né? Então, também são apontadas mais 3 funções do sistema linfático. Vamos falar delas 3, são essas 3 aí que estão no slide, tá? Que estão no slide. Elas equilibram o volume do nosso líquido corporal, tá? Senão nós teríamos muito mais edemaciados, teríamos muito mais inchaço, né? As pessoas se queixam, eu tô inchado, Se não houvesse sistema linfático, seria muito pior. Equilibrar a concentração proteica em nossos tecidos e controlar a pressão, cadê aqui? A pressão do líquido intersticial, tá? Então, além de tudo isso, quanto à absorção de nutrientes, a gordura é absorvida pelo sistema linfático dentro do trato gastrointestinal e direcionada para a circulação, tá? Então, observe o quão importante é o sistema linfático no nosso organismo. A gente tem que ter esse entendimento antes de pensar na drenagem, né? Então, precisa saber antes de começar a técnica propriamente dita, tá bom? A importância desse sistema no nosso corpo. Então, a função da drenagem, né? A drenagem linfática, ela promove efeitos fisiológicos em muitos sistemas corporais. Ela promove a renovação e a produção de células de defesa, que são células próprias do sistema, devido à estimulação dos capilares linfáticos. Aumenta a filtragem da linfa nos linfonodos e a circulação nos capilares sanguíneos. Com a continuidade da drenagem, começamos também a perceber a diminuição do edema, considerados líquidos extras em nosso corpo e também um aumento do funcionamento do intestino e maior nutrição e oxigenação dos nossos tecidos. Então, vamos revisar as funções? Vamos lá. Trouxe 3 básicos aqui para a gente revisar. Remoção dos líquidos em excesso dos tecidos corporais, ou seja, ajuda na regressão de edema. Absorção de ácidos graxos e qualquer outro tipo de partícula nociva ao corpo, restos de célula, macromoléculas, bactérias, vírus, absorção e processamento disso. Transporte subsequente da gordura para o sistema circulatório, tá? Então, revisando as funções do sistema linfático para vocês, tá? As principais, pelo menos. Então, o sistema linfático, ele pode entrar em falência em algumas situações, que pode ser ocasionado por diversas situações, várias causas, e várias patologias podem ocasionar isso. Nesses casos, o que acontece? A quantidade de líquido filtrado é maior do que a quantidade de líquido absorvido. E o sistema linfático, mesmo trabalhando em exaustão, não consegue reverter o quadro. E aí vem essas situações de edema, né? Então, aqui entra o maior benefício da drenagem linfática. Quando o sistema linfático não dá conta do seu trabalho, aí é que entra o maior benefício da técnica. Que técnica? Técnica da drenagem linfática.
pois, com a realização semanal das sessões de drenagem, podemos reduzir o acúmulo desse líquido intersticial, colocando todo o sistema para circular e, consequentemente, diminuindo o edema. Eu trouxe um exemplo clássico para vocês aqui, que é nas situações de mastectomia, que quando precisa retirar a mama e parte dos linfonodos axilares, tá? Esses linfonodos que absorvem esse líquido proveniente do membro superior foram retirados. Então, é muito mais fácil desse braço fazer um edema, não é verdade? Como está ali na imagem. Então, na primeira imagem, a imagem da ocasião da mastectomia. Na segunda imagem, o braço com edema, porque esses linfonodos também foram retirados do procedimento. E ali na terceira imagem, a realização da drenagem para favorecer a absorção desse edema que ficou extra, que ficou excedente naquele membro, tá? Existem coisas que contribuem também com esse processo de drenagem, que é a prática de exercício físico, vai ajudar, o exercício físico bem prescrito, bem orientado. A elevação daquele membro, pode ser o membro inferior, se for aquele membro que tiver com problema, ou o próprio membro superior, como a gente deu exemplo. E o enfaixamento. Eles são alguns fatores que auxiliam no aumento do retorno venoso e linfático, e que podem ser associados à drenagem linfática para evitar a exaustão do sistema, tá? Fez a drenagem, o que a gente faz muito é isso. Fez a drenagem, pós-drenagem, enfaixamento. E aí orienta o paciente de fazer a elevação do membro em casa. Se for um paciente que já tem indicação de fazer exercício físico, orienta o exercício para ele também. No que se refere aos tratamentos faciais, que é a chave da nossa disciplina, a drenagem linfática tem muitos efeitos fisiológicos, ela é muito benéfica, porque ela promove, primeiramente, a melhoria da circulação local, circulação da face. Com isso, consequentemente, vai ocorrer uma melhora da oxigenação e da nutrição dos tecidos locais. Vai haver uma eliminação desses metabólitos e um reequilíbrio da homeostase celular na face. Então, a drenagem linfática facial, ela traz benefícios de rejuvenescimento facial, pois tem uma diminuição desse edema facial, há uma melhoria no viço e na tonicidade da pele. Vai haver também uma diminuição das bolsas embaixo dos olhos, que muitas vezes é provocado por edema, assim como das olheiras. Vai prevenir rugas por conta da tonicidade que melhora, o viço que melhora, uma vez que essas são frutos de desnutrição também e falta de oxigênio no funcionamento das células, tá? Então, a drenagem facial, a drenagem linfática facial, traz todos esses benefícios para essa região, tá? E aí a gente entende, depois que a gente entende como o sistema linfático funciona, como é que a linfa funciona dentro do sistema linfático, quando a gente entende como a drenagem linfática é importante, a gente traz para esse contexto facial, as coisas começam a ter sentido, tá? Então, se aquela pessoa faz drenagem facial a título estético, que é a chave da disciplina, ela vai ter resultados maravilhosos, em relação à tonicidade, em relação ao aspecto do rosto, vai melhorar a nutrição dos tecidos do rosto, vai melhorar a oxigenação e, obviamente, vai melhorar também a aparência, tá? Como trago aí nessa imagem para vocês, tá? E é isso, minhas queridas. Só tem menina aqui no grupo, então eu posso usar o termo queridas, né? Então é isso, minhas queridas. A proposta da aula de hoje foi trazer para vocês o que é o sistema linfático, o que é a linfa, qual é a função do sistema linfático, o que é a drenagem, como ela surgiu, como ela pode ser benéfica. E eu finalizei trazendo para vocês um pouco dos benefícios dela a nível de face, porque a partir das próximas aulas a gente começa mesmo a falar especificamente disso, tá?
Eu quero saber se vocês têm dúvidas. No momento, não, professora. Ficou clara a aula? Para mim, sim. Maravilha, então. Eu vou falar aqui, se vocês quiserem anotar ou no celular, ou se estiverem com caneta e papel aí na mão, eu vou falar o meu WhatsApp, tá? Vocês anotam, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu vou colocar um artigo, eu vou publicar essa aula no AVA, unidade 3, seção 3, tá? E vou publicar também um artigo. E vou pedir que vocês façam a análise e a síntese desse artigo em dupla. E mande para mim pelo AVA, tá? Vai valer nota na transversal, certo? Qualquer dúvida, vocês me mandam uma mensagem. Então, meu WhatsApp é 99370 8181. Qualquer coisa podem falar comigo, tá? Pode me mandar uma mensagem no AVA também. Esse aí é o meu Instagram. Quem quiser me seguir lá, me mandar um direct. Às vezes eu até respondo mais rápido lá, porque meu WhatsApp, a demanda é absurda. Se eu abrir ele aqui agora, vocês se assustam. Deve ter mais de 100 mensagens acumuladas, é muita coisa. Então, às vezes o Instagram acumula menos, eu acabo respondendo mais rápido. Essa aula... Por incrível que pareça, agora tem 96. A senhora vai deixar o slide postado ou só vai ficar na aula mesmo? Como já tem um slide na aula, geralmente eu posto a aula. Entendeu? Okay, mas se tá. vocês quiserem o slide, eu posso ver com ele também. Se vocês quiserem, tá? Então é isso, meninas. Foi muito legal ter esse primeiro contato com vocês. O segundo contato, na verdade, né? Ontem algumas pessoas já me apresentei. Foi muito legal ter esse contato hoje com vocês. Eu espero dar seguimento da melhor forma possível ao trabalho de Mari, que é uma pessoa incrível, que eu admiro muito, para que ela tenha aí o bebezinho dela da melhor forma possível, sem se preocupar com nada. Estou disponível para o que vocês precisarem. Vocês estão me conhecendo agora, então acho importante falar. Eu sou professora porque eu amo ensinar. Eu desisti de trabalhar como fisioterapeuta para dar aula, porque eu amo fazer isso. Então, não se sintam acanhados em tirar dúvida, em perguntar. Meu universo é esse, tá? Então, pode me procurar, eu sou super aberta. Se eu demorar de responder, é porque eu também tenho uma vida meio ocupada, mas uma hora eu respondo e a gente vai se comunicando. Eu espero que a nossa parceria professor-aluno seja maravilhosa, para que a gente conclua aí esse semestre, diante desse caos de pandemia, da melhor forma possível, tá bom? Um beijo no coração de cada um. A gente se vê semana que vem, quinta-feira, sem problemas na internet, no nosso horário normal de aula. Beijo, queridas.